É isso aí, pessoal do segundo ano do Colégio Mãe de Deus. Esta vai ser a revisão aí a respeito da matéria, né, da nossa bimestral, que é a parte aí de estudo dos gases. Quando a gente fala em estudo dos gases, né, a gente começa pelas transformações gasosas, que foram os primeiros objetos de estudo aí, né, tanto de Boyle, Mariotti, Charles e Gay-Lussac, que estudaram as transformações gasosas que a gente pode encontrar. E aí a gente começa falando que, né, um gás, né, confinado lá, uma certa massa de um gás, ela tem três variáveis de estado que podem mudar: a pressão, o volume e a temperatura. E isso aí que foi o objeto de estudo desses três caras, do Boyle, do Charles e do Gay-Lussac. Então eles perceberam que essas transformações gasosas, né, cada um estudou uma transformação mantendo uma dessas características constantes, né, e ele via que isso aí acabava ocorrendo uma relação entre as duas outras variáveis que ele tinha manipuláveis, né? Por exemplo, se ele tinha uma temperatura constante, né, uma transformação lá que foi estudada por Boyle e Mariotti, ele via que essa relação entre a pressão e o volume ela permanecia constante, né? O produto P vezes V era uma constante. O Charles foi lá e estudou a isobárica, né, que é a pressão constante. Ele viu que a razão entre o volume e a temperatura, né, essa razão V sobre T, era igual a uma constante. E o Gay-Lussac foi lá e estudou a um volume constante. Ele viu que essa relação entre a pressão e a temperatura também era uma constante, né? A união dessas três teorias aí desse pessoal é que deu origem à equação geral dos gases que a gente estudou. Então, quando a gente pega lá as transformações isotérmicas, né? Isotérmica é a temperatura constante, né? Lei de Boyle-Mariotti. As isotermas, quando a gente tem um gráfico de pressão em função do volume, nós temos aqui uma curva, né, que é uma hipérbole equilátera, que a gente chama de isoterma de um gás. Lembrando que essa isoterma, quanto mais distante aqui do eixo, né, maior o valor dela, né? Então, se eu pego aqui uma isoterma, né, essa isoterma aqui que eu destaquei em vermelho, a temperatura dela vai ser maior do que dessa segunda isoterma. Então, quanto mais longe aqui, maior a temperatura. E nesse gráfico de pressão versus volume, nós temos aí as três transformações representadas: a isotérmica, a isobárica, que é a pressão constante, e a isocórica ou isovolumétrica, que é a volume constante. Se a gente pegar essa linha vermelha que a gente tem aqui, ó, todos os valores, né, qualquer ponto que eu pegar dessa linha, o volume vai ser sempre V1. É uma transformação isovolumétrica, né, que está aqui de vermelho, transformação isovolumétrica ou isocórica a volume constante, lei de Gay-Lussac. Se eu pegar aqui qualquer ponto, né, dessa curva aqui em verde, eu vou ter a mesma pressão. Então, uma transformação isobárica ou lei de Charles, que ocorre a pressão constante. Se eu pegar qualquer ponto aqui dessa reta, uma transformação isobárica. E se eu pegar aí essa curva, né, que a gente chamou aqui de isoterma de um gás, qualquer ponto que eu pego aqui dessa curva, eu tenho a mesma temperatura, porque está em cima da curva isoterma, né? Transformação isotérmica ou lei de Boyle-Mariotti. E todas as três vão cair nessa mesma equação, né, que a gente lembrou lá na sala. A gente usou o macetinho, né, que é o PVT Povotó. Então, para me lembrar aí da equação de transformação gasosa, né, eu tenho aí P1V1 sobre T1, PVT, é igual a P0V0 sobre T0, que é o Povotó. Nossa macetezinho lá para lembrar da equação de transformação gasosa. E quando a gente fala desse gás num estado isolado, né, eu pego lá uma mesma massa de um gás, onde essa massa, eu posso falar que isso aí representa para mim um número de mols, né, um N. Essa relação PV sobre T, ela sempre vai ser igual a uma constante.
E aí, esse foi, né, o objeto de estudo do Amadeu Avogadro, esse cara bonitão que está aqui no canto, né? O que o Amadeu Avogadro conseguiu perceber? Que quando eu pego lá 1 mol, né, dessa substância, né, de qualquer substância, na verdade, volumes iguais nas mesmas condições de pressão e temperatura, ou seja, se eu mantiver esse PV sobre T, eu vou ter a mesma quantidade em mol de qualquer substância, ou seja, se eu pegar 1 mol de uma substância e colocar aqui dentro do meu balão e mantiver pressão, volume e temperatura, eles vão ter o mesmo volume, né, para qualquer que seja o gás. E aí isso leva a gente a achar lá o que a gente, né, conhece como volume molar. Existe aí uma característica de pressão e temperatura, né, que eles chamam de condição normal de temperatura e pressão, que é a nossa CNTP, né, pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Nessa condição, né, respeitando essa observação do Amadeu Avogadro, né, qualquer que seja o meu gás, o volume molar dele, ou seja, o volume por mol, vai ser 22,4 litros. E aí, se a gente pegar a pressão de 1 atm, o volume de 22,4 litros e a temperatura, né, de 0 graus Celsius ou 273, a gente chega numa relação onde a gente encontra o R. E o que é esse R? É a constante universal dos gases, né? É o 0,082 que a gente encontrou lá para essas unidades, atm, litro, mol, Kelvin, né? E aí eu chego, né, como essa relação PV sobre T é constante, essa constante ela é proporcional ao número de mols. E aí eu chego na famosa, né, equação de Clapeyron ou equação de estado dos gases perfeitos, né, que é o PV igual a nRT, né, que a gente lembrou lá, né, por você nunca rezei tanto, né, que é o PV igual a nRT, onde eu tenho a pressão, o volume é igual ao número de mols, a constante R, que para essas unidades sempre vai ser isso aqui, e a temperatura em graus Kelvin, sempre em Kelvin. Nunca esqueça, né? Achou lá a temperatura em graus Celsius, já soma com 273 para evitar de você não utilizar a sua temperatura absoluta, que é a temperatura em Kelvin, tá? Então, essa aqui para uma situação onde o gás está isolado, PV igual a nRT, e a outra, né, que é a nossa P1V1 sobre T1, é igual a P0 sobre T0, que é a equação geral dos gases, para quando eu tenho uma transformação gasosa. Se mudou a pressão, mudou o volume ou mudou a temperatura, uso a de transformação. Se eu não tenho mudança, eu uso a equação de estado dos gases perfeitos ou equação de Clapeyron, ok?